às vezes fico meio para trás. Pronto? Buenas noches! Estamos perto de começar a live. Eu sou Luciana Santos. E eu sou a Diva Rosina. Bueno, olha, depois eu agradeço o pessoal que vem participando. Como eu já falei, o celular não tá na minha mão. Não faço live sozinha, tem toda uma equipe aqui. Mas é o seguinte, o tema hoje vai ser o que há de errado com a sua mente. Já parou pra pensar se tem alguma coisa de errado com a sua mente? Como tem como você saber? E quais são os benefícios de saber? Quais são os resultados que você pode ter na vida se você souber um pouco mais sobre a sua mente? O que vai acontecer? Por exemplo, se você sabe o que há de errado com a sua mente e se há, as consequências vão ser outras. Porque primeiro que você já vai conhecer o que tem aí na máquina, que está 24 horas com você, que é a sua mente. Então essa mente, ela depende de conteúdo. E esse conteúdo é o que faz você causar resultados positivos ou negativos na sua vida. Então, pegue aí as informações, desfrute das informações da live de hoje. Agora, já é 20h45 já? Sim. Já? Então, beleza. Então, podem se sentar, fiquem à vontade, escolha o melhor lugar aí pra você. Boa noite, boa madrugada, bom dia. Pra todo mundo que tá assistindo, porque tem muita gente que assiste depois, então não posso falar uma boa noite aí, só boa noite, certo? Muito obrigada pela participação. O Mário, lá do Equador, vem assistindo a live, que honra ter você participando da nossa live. Francildo do Piauí, às vezes acaba não assistindo na hora, mas assiste depois. A Bernadette, tem uma galera assim muito querida, a Jo, que é amiga da Luzi, a Jane também, Zé Roberto. Gente, realmente muito obrigada. A participação de vocês ajuda que outras pessoas possam ver esse vídeo. E realmente a única intenção que a gente tem é fazer com que as pessoas conheçam o mundo de Dianética e Scientology a partir da fonte e desfrutem das informações que a gente tem. A base da gente não é a crença, a base da gente é que você conheça, você observe a vida, observe os materiais e veja por você mesmo, por você mesma, a utilidade, a funcionalidade. É óbvio que Dianética funciona 100% quando ela é aplicada 100% corretamente, certo? Mas enfim, o tema hoje vai ser o que há de errado com a sua mente. Você poderia dizer, não tem nada de errado, estou perfeito, estou bem, está tudo correndo muito bem. Perfeito. Como você sabe que tem algum erro aí nessa máquina chamada mente? Como você perceberia isso? Uma das formas é alguma emoção que você não consegue controlar. Não que você tenha que provar pra mim que tá bem ou que tá mal, ou pro mundo, mas você aí com você. Alguma reação que é difícil de você controlar. Pode ser o batimento cardíaco diante de uma situação. Tem gente que, para aprender a dirigir, por exemplo, o coração começa a acelerar, a pessoa começa a ficar imaginando e ela tem medo até dos carros que passam do lado. Então eu vou mencionar coisas reais aqui. Coisas que eu já ouvi falar, coisas que eu já passei. Então tem certas reações que não condizem com a situação. Não tô falando de alguém pôr uma arma na sua cabeça e você se assustar. Tô falando de coisas que não condiz com a situação. De repente você vai falar com um público e começa a suar frio e tem medo, fica inseguro, apesar de todo o conteúdo que você tenha do assunto em si. Mas tem gente que tem medo de falar em público, ou medo de fazer vídeo, ou medo de uma pessoa que ela ou ele considera autoridade. Então você vê aí que qualquer reação emocional não desejada e que não condiz com a situação, deixa claro que tem alguma coisa errada com a sua mente. Uma outra situação é você ter um momento de tristeza, de angústia, e não tem uma explicação exata para isso, sabe? Tem gente que fica angustiada, começa até a ter pensamento suicida.
pensamento de, quero acabar com a vida. E às vezes a pessoa não tem exatamente algo que tenha relação com essa situação. Às vezes a pessoa tem uma vida até que boa, tá bem, beleza, tem foro aí, e a pessoa começa a ter pensamentos negativos. A gente já ouviu casos que chegaram ao extremo, da pessoa ter aparentemente uma vida muito boa, que olha de fora e fala, nossa, estava tão bem, e a pessoa se enforcou. E ninguém até hoje sabe, entre aspas ninguém, mas na época ali as pessoas que moravam junto nunca perceberam. Então tinha algo de errado com a mente dessa pessoa e ninguém realmente percebeu. Talvez nem a própria pessoa. Outra situação que você pode perceber que tem alguma coisa de errado com a sua mente são os resultados que você tem. Você se esforça, você trabalha, batalha, acorda cedo, dorme tarde, tem um esforço assim enorme, mas os seus resultados são medíocres, realmente muito pouco. Então, é baseado no que você quer. Então, o dinheiro é pouco, a preocupação com boletos, faturas, dinheiro continua. E você tá ali fazendo a coisa e já faz um certo tempo. Não tô falando da pessoa que tá começando e tá criando aí uma base, né, uma estrutura. Eu tô falando da pessoa que já tem tempo e que tem o mesmo histórico. Ela faz o negócio por anos e tem resultado por pouquinho. Faz outro resultado por anos e a pessoa se sentindo cansada, exausta. Então aí também mostra que tem alguma coisa de errada com a sua mente. Tem infinitas maneiras de você perceber. Mas para dar uma informação muito chave sabe aquela sensação, aquela emoção indesejada que você não consegue parar? Alguma vez você já teve uma discussão com alguém e ficou dias pensando naquilo? Porque assim, você tem um problema, um atrito, realidades diferentes com uma pessoa, e no calor da emoção, pode ser que você tenha alguma emoção, assim, que você não gostaria de ter, mas acabou tendo. Mas tem gente que estende isso para dias, até para anos, e fica com rancor, com aquela mágoa, e tenta fazer 1000 exercícios para perdoar, mas no fundo, a pessoa sempre tem aquele ruído, aquele mal-estar, só de lembrar. Às vezes a pessoa tem uma reação física, uma reação ruim, uma angústia, uma mágoa, por causa de lembrar de uma situação antiga com alguém. Ou como eu falei, após uma discussão, a pessoa deixa aquele pensamento parar por dias. Então são coisas que manifestam claramente que tem alguma coisa de errado com a sua mente. Então tem várias formas. Você quer falar alguma coisa, Diva? Mais exemplos de formas da pessoa perceber o que há de errado com a mente dela. O que há de errado com a mente, a pessoa mais ou menos percebe, não sabe por que tem. Porque tudo que você viveu vai ficar registrado na mente. Eu tenho uma situação que ocorreu há muitos anos atrás. Foram para uma cidade do interior, e era uma senhora, e foram numa casa de gente conhecida, foram dormir lá, e durante a noite ela pegou um pacote de salgadinho e começou a mastigar, e começou a fazer um barulho como se tivesse alguma coisa mexendo. A filha da mulher morria de medo de rato, e quando escutou aquele barulho de salgadinho, que ela não sabia, começou a gritar que tinha um rato dentro da casa. Foi uma correria. Aí depois que foram perceber que era aquela senhora comendo salgadinho. Daí depois que descobriram, ficou uma situação horrível, porque todo mundo se preparou para matar um rato e no fim não existia nada. Então a pessoa cria na mente aquilo que ela tem medo. Então, como essa menina tinha medo de rato, aquele barulho para ela era acho que tinha um ninho de rato na casa, e começou uma gritaria. Quer dizer, às vezes você embala no medo do outro, não sabe nem o que está acontecendo e passa a gritar como se aquilo fosse real. E é tudo na mente. Então, para que você não pague esses micos, comece a observar as coisas em tempo presente, para observar que nem tudo que uma pessoa tem medo é real, que nem nesse caso. Foi um medo do nada, e moveu todo mundo para pegar esse rato. Na realidade não existia nada, né? Essa história deixa claro que quando a sua reação, ou seja,
A reação você age sem pensar. Quando isso é muito comum e é superior à sua observação, tem alguma coisa errada com a sua mente. Por quê? Você só pode analisar aquilo que você observa. Quando você analisa algo, você inspeciona dados. Você realmente vê o que é e o que não é. Então você pode estimar uma coisa de forma melhor. Como estimar? Calcular, ver exatamente o que é para tomar uma decisão assertiva. Quando isso não pode ser feito, você não pode tomar uma decisão certa, significa que a sua análise, a sua observação não está tão boa quanto deveria estar. E se não está, você mais reage do que observa. Então, quando sua reação for constantemente superior à sua observação, tem alguma coisa errada. E para ficar bem claro, nas outras lives a gente menciona muito sobre a mente reativa e a mente analítica. E a mente em si. A mente é um conjunto de quadros, é uma coleção de todas as suas experiências. Isso é a mente. Imagina aqui uma caixa com vários quadros de toda a sua experiência boa e má. Mas esses quadros, eles não são parados. Você pode se concentrar em sentir o gosto das coisas, de lembrar qual era o gosto de tal, do chocolate, do que for. Você pode se concentrar em sentir o cheiro das coisas. Você pode se concentrar em lembrar a cor das coisas, sua casa de infância. Então tem N experiências, mas infelizmente nem todas elas são boas. Então essas que não são boas, que são as dolorosas, relacionadas a cirurgias, acidentes, perdas, ameaça de perdas que são de pessoas, os objetos, os animais que são bem importantes para você. Então esses tipos de imagem, esses tipos de quadro são ativados na mente reativa, que é aquela mente que faz você reagir. Quando você viu, você já fez. Então é uma parte isolada de toda a mente. Só que ela tá aí e ela entra em situações de emergência. Por que, entre aspas, emergência? Porque basta ter alguma coisa semelhante a um problema do passado, você pode ter uma reação que você não gostaria. Por quê? Porque você vai repetir um padrão do passado. E muitas vezes isso não está sob o seu controle. Por quê? Porque está lá arquivado nas profundezas da mente, na parte mais inconsciente, inconsciente. Certo? Que na verdade ela reativa, por isso a mente reativa. Basta ela ver uma cor branca, que é igual à cor da sala da cirurgia, tudo que foi dito na sala da cirurgia, tudo que foi feito, todas as suas reações e sensações vêm à tona. Por exemplo, eu conheci uma pessoa que descobriu em terapia que depois da cirurgia de cesárea, ela começou a ter problemas de circulação. Por quê? Ela teve bebê certinho, só que a perna era muito fria, as pernas. E a circulação já não era mais a mesma, teve até início de trombose. Mas a pessoa descobriu isso, depois de ter passado por alguns procedimentos um pouquinho mais pesados. E isso foi descoberto em terapia. Por quê? Na hora que a pessoa toma a hack, né? Corta a circulação, não dá mais para a pessoa sentir a perna. A partir dali, ela começou a sentir as pernas muito frias. E só depois de uns anos que ela conheceu a terapia da Dianética, que ela se deu conta de por que aquilo acontecia. E realmente, ela disse que a circulação dela melhorou muito. E já não tinha mais aqueles problemas de inchaço na perna, de ter dor na perna, etc. Com esse comentário, eu não estou querendo dizer que, tá com problema na perna, vem aqui. Mas, realmente é uma consequência da terapia da Dianética, a pessoa ir para momentos do passado que ela nem lembrava, muitas vezes nem sabia o que a pessoa disse, e como ela se dá conta, ela analisa o quadro, como eu mencionei no início, já que ela pode observar, pode inspecionar, ela tira aquele quadro da caixa da mente reativa, que é a caixa da dor, da caixa preta, né? É a caixa da perda, do fracasso. Ela tira esse quadro, ela analisa, inspeciona com a ajuda de um profissional e ela fala, nossa, então é por isso que ela tem esse insight.
No momento que ela pega esse quadro, ela passa para o lado analítico. E é dessa forma que a gente limpa a mente reativa. É dessa forma que a gente tira as cargas de todas as más experiências que uma pessoa teve. E como eu falei no início, é muito fácil você perceber se há algo de errado na sua mente. Observa qualquer reação que você não gostaria de ter. Às vezes a pessoa até se confunde com a mente reativa. Foi tantos anos tendo aquele padrão de comportamento que ela acha que ela e a mente reativa é tudo igual. É a mesma coisa. Quantas vezes você já deve ter ouvido, ou você mesmo deve ter falado, eu tenho pavio curto. Entende? Eu já fui dessa galera aí de ter pavio curto. E você acaba sendo agressivo com as pessoas, você não entende a realidade das pessoas, você ataca as pessoas, qualquer coisa você mete uma resposta atravessada. Então isso, a pessoa começa a achar bonito, tipo, eu sou assim mesmo, eu falo na cara. Mas você já parou pra pensar no outro lado? Entende? Então nem sempre isso vai ser benéfico. Quem convive, te conhece, pode ser que aguente, mas outras pessoas não. Porque isso faz você perder amigos, relacionamento, perder oportunidades. Quantas vezes eu já conheci mulheres ou homens que traíram porque não aguentavam mais a forma de tratamento do parceiro. Aí fala, mas depende de caráter. Esse não é o ponto, eu não estou falando bem da traição, mas são coisas que acaba pisando no calo do outro. Então, analisa se aquilo que você acha bonito não é um padrão que você não consegue controlar. Bonito é você ter a capacidade de controlar as suas ações e emoções. Quando está abaixo do seu controle, é muito mais fácil viver. Você pode ficar nervoso segundo o momento que você quer ou não ficar. Mas quando você é tão impulsivo que acha isso normal e acaba atacando, eu sou assim mesmo, não vou mudar, analisa as perdas e ganhos. Analisa as pessoas em volta, como que é o seu tipo de relacionamento. Pelos seus resultados, tem como você ver se isso faz bem para sua vida realmente, se isso faz bem para o seu estado de espírito, se isso colabora para a sua paz, para a sua saúde, porque o resultado é o que importa. É verdade, porque na mente reativa fica registrado todas as más experiências. Então, aquilo fica arquivado, mas você não percebe. Você só vai perceber na hora que você vê uma situação semelhante. Eu tinha uma amiga que ela morou aqui em São Paulo e ela foi assaltada há 25 anos atrás. E ela foi morar no interior e ela tinha pavor de vir para São Paulo, porque ela ficou com aquela imagem na mente que São Paulo tinha ladrão, que matava, que era tudo aquilo. Então São Paulo é um lugar perigoso. Só que eu morei aqui e eu não tenho medo de São Paulo. Muito pelo contrário, eu adoro São Paulo. Sei que existem coisas que acontecem, sim, mas isso não me afeta, porque também eu não passei por nenhuma situação que deu esse agravante. Onde ela pediu para mim vir com ela e o marido dela fazer compras na 25 de março. Eu falei, tudo bem. Ela falou, vai comigo, porque se você não tem medo, é como se eu fosse emprestar minha coragem. Eu falei, tudo bem, eu não tenho medo, a gente veio. Quando a gente estava na 25 de março, os três, um monte de sacola na mão, para mim tudo normal, correndo tudo bem. Aquele estrôlio saiu do trilho lá e começou a sair faísca, e realmente parecia um tiroteio. Só que eu não tenho medo desse barulho, não me remete a nenhuma situação. Só que ela, naquele momento que ela ouviu aquele barulho, daquele saindo faísca, aquele barulho, ela começou a correr. O marido dela também começou a correr e eu não sabia nem o que estava acontecendo. Eu fui no embalo e comecei a correr também. 3 pessoas correndo na rua, sem parar tal, só que teve um momento que ela cansou e parou. No que ela parou, o marido dela parou, eu também parei. Aí eu perguntei, mas o que aconteceu? Ela falou, mas você não viu o tiroteio lá? Eu falei, não é tiroteio. Foi o trólebus que aconteceu isso. Ela falou, nossa, por que você não me falou? Eu falei, mas não deu nem tempo de falar. Quando eu vi, você estava correndo. Eu falei, eu achei que você sabia o que você estava fazendo. Você estava correndo realmente de um ladrão. E eu corri porque eu também fiquei com medo do ladrão. Daí eu falei, olha, o que é uma contágio de uma aberração? Eu nem sequer tive tempo de falar o que eu estava vendo, que não tinha nada a ver, só que naquele momento acionou minha mente reativa
e sair em rota de fuga, como se estivesse correndo e buscando por uma situação mais confortável, para sair daquele perigo. Quando parou, você olha para trás e fala, olha, corri à toa, não tinha nada a ver, poderia ter sido atropelada, podia ter acontecido um monte de coisa. Só que é outro negócio. Se você não está em tempo presente, em tempo real, vendo as coisas como elas são, você pode fazer isso que eu fiz ou fazer coisa pior, porque é automático isso daí. Então, enquanto a pessoa não tem consciência de uma mente reativa, ela está sujeita a fazer uma besteira e levar outros a reagir da mesma forma. Então, é uma coisa assim que depois você passa, você dá risada, como até hoje a gente lembra do trilho lá, que saiu, e ri de uma situação. Mas naquele momento, para ela era real, para o marido dela, e para mim também. Só que, por exemplo, para mim passou, mas para ela foi mais um agravante na mente reativa dela. Porque essa situação que ela viveu, só a Dianética vai tirar essa marca que ficou. Porque a Dianética, como a Luciana estava falando, tem a terapia, que é uma terapia inteligente, que faz você assumir o controle da sua própria vida. Ao invés de você viver uma vida só reagindo, você passa a ser uma pessoa que observa. Então, observar as coisas é muito importante. Mas, às vezes, a pessoa acostuma e fala, eu sou assim mesmo. Depois de um certo tempo, eu fiquei assim. Na realidade, não é que você ficou assim. As situações que você viveu, que não foram resolvidas, ela fica arquivada na mente. E você pode passar 10, 20, 30 anos, não importa o tempo. Nada apaga uma memória na mente reativa, porque ela é a nível celular. Então, se você não fizer nada para sair dessa situação, a situação vai continuar e você vai sofrer de bobeira, porque não é algo como uma mágica. A partir de hoje eu não vou ter mais medo. Não é assim. A mente grava e aquilo em situações semelhantes te remete ao passado. A mente reativa é algo que dá para perceber numa pessoa, porque a reação é instantânea, não é uma coisa que fala assim, quando acontecer isso eu vou fazer isso. É uma coisa automática, quando você vê, já fez. E não adianta você falar para a pessoa, não faz isso, não é assim, você precisa ter paciência. Acionou a mente reativa, é automático, então não tem conversa com a mente reativa. A única solução é a terapia de Dianética. Isso eu garanto, porque ela funciona. Eu mesmo tive muitas situações que eu tinha mente reativa e era muito forte, e hoje eu sou uma pessoa que eu consigo ver a situação como é. Eu não tenho aquele pavor, aquele desespero de uma coisa que não é real. Então, baseado na minha vida, eu usei Dianética e funcionou. E hoje eu posso ficar tranquila. Quando eu vejo uma pessoa na mente reativa, eu falo, eu entendi a sua situação, mas algo pode ser feito a respeito. E você pode fazer a terapia de Dianética, porque ela funciona. E eu garanto. Sou prova viva disso. Aqui para quem tá em Dianética, né? São todas pessoas que, pelo menos eu, a maioria, aqui ninguém nasceu aqui, fora as minhas filhas. Mas a ideia que a Diva tá falando, dessa questão do roubo aí voltando, mostra claramente que toda vez que a observação perde e a reação ganha, tem algo de errado com a sua mente. As consequências de você não perceber ou não fazer nada quando tem algo de errado com a sua mente é sempre perder. Você perde dinheiro, você perde tempo, você perde a confiança, você perde a autoconfiança, fica com a autoestima baixa. É só perda, não tem nenhum benefício, é puro prejuízo. E por quê? Porque você não toma a decisão de compreender e de fortalecer, alimentar a sua mente com dados verdadeiros. O que é muito interessante assim, no procedimento da gente, para que você saiba, aqui a gente nunca cuida de um lado só.
O nosso foco de falar para você que há algo de errado com a sua mente não é para deixar você como uma vítima. Porque dependendo de onde a pessoa vai, né, sempre tem um culpado. E na Dianética é a mente reativa. Não, não é isso. A ideia é você compreender qual é a cor, qual é o tamanho, como funciona aí aquilo que todo dia te coloca para baixo, que é a própria mente, mas não ela na totalidade. E sim uma parte da mente que é a mente reativa, certo? Então, uma vez que você percebe que existe uma mente reativa que faz você fazer ou dizer coisas que você não queria ou tem aí os piores resultados. Então, que você separa essa mente reativa do outro lado, que é a mente analítica, que é você, você sabe o que você tem que resolver. Quando você mistura tudo, eu sou assim mesmo, eu sou pavio curto, eu sou tímido, eu sou seja lá o que você seja, mas coisas que você não está contente consigo mesmo e que não te causam bons resultados. Você sabe que você tem que mudar, mas você não consegue. Se acostumar com isso não é a melhor forma de viver, porque com o tempo piora. Com o tempo você não vai ficar mais realizado ou mais realizada. Então, quando você isola essa parte, é justamente o que a ciência de Dianética faz, isola essa parte das más experiências e dá o nome de mente reativa. Já tem uma coisa, né? Isolou, agora beleza, o que a gente faz? É como se tivesse uma ocorrência numa área. Quando tem um acidente, alguma coisa, um motoqueiro, qualquer coisa cai, um acidente, o que fazem? Primeira coisa, quem tem conhecimento, isola a área para poder tirar aquela parte que enturbula, que dá palpite, que causa um rebuliço ali e chegar quem realmente pode ajudar. Então, com relação à mente, não é tão diferente, fazendo uma analogia. Tem alguma coisa estranha, algo que está causando mais prejuízo, que causa realmente o acidente onde você comete erros na vida, até a sua saúde fica comprometida por causa da mente reativa, isola. Isola no sentido do que é você, que é a mente reativa, certo? Para você poder, de fora, ver aí, isso não tá legal, eu preciso resolver. E aí a sua observação, com certeza, pode melhorar, certo? É óbvio que tudo tem técnica. Existe sim um auditor profissional, que é o terapeuta de Dianética, e que existe especificamente para ajudar você a se libertar da sua mente reativa. Mas não é um lado só. Existe o conhecimento, existe aquilo que fortalece o seu poder. Porque você não é uma vítima. Imagina, agora que você sabe disso, foi minha mente reativa. Muito fácil. Meti um tapa na cara de um amigo, foi minha mente reativa, foi minha mente reativa. Então o nosso foco não é colocar você como vítima, não. Mas te dar consciência que tem uma parte da mente que você tem a responsabilidade de resolver. Porque se você não resolve, o corpo padece, os resultados não são dos melhores e tá aí você com uma vida cada vez indo aí por água abaixo porque não tomou responsabilidade de fazer a manutenção da sua própria vida. É verdade, que cabeça que não tem juízo, o corpo padece. E a vida você deveria, a pessoa fala assim, tem que aprender a viver. Ninguém nasce pronto. Só que você tem que aprender. Você tem que saber como a mente funciona? Sim, porque é importante, porque é na sua mente que é gravado toda a sua vida. E é de acordo com essas informações que você vai levar a vida. E na vida acontece, por exemplo, uma separação, tem um fracasso, acontece muitas coisas. E você tem que saber lidar com as frustrações. Porque a vida não é só tudo certo, tudo vai sair tudo bem. Tem coisa que vai dar errado. E o não, que às vezes a gente recebe, tem um custo emocional. Se eu não estou preparada para receber aquele não, aquilo pode me afetar, eu posso ficar deprimida, eu posso ver a vida assim de uma outra forma, onde eu acho que eu não nasci, porque eu não tenho sorte, eu posso me entregar na vida. Só que assim, na vida você tem que aprender a viver. Mas como se aprende a viver? Tendo conhecimento, como eu disse, ninguém nasce pronto. E às vezes a pessoa passa por situações, comete um erro, fala que vai mudar,
repete o erro de novo e depois fala, eu sou assim mesmo. Você não é assim. O que é o seguinte, você não sabe que existe uma mente reativa e que essa mente reativa é padronizada, ela é automática e ela vai repetir. Mas isso não faz parte de você. E você pode mudar. Porque você tem 3 escolhas na vida. Ou você desiste, ou você cede, ou você dá o seu melhor. E o seu melhor, só tem uma coisa que faz você dar o seu melhor: conhecimento. Porque Dianética, ela te dá uma estrutura para você ter uma mente em bom estado. E se você tem uma mente em bom estado, é lógico que você vai estar sempre analisando as situações e fazendo sempre o seu melhor. Por isso que eu disse, você tem que dar o seu melhor. Mas sem conhecimento é praticamente impossível. Porque como na sua mente é gravado experiências que você já viveu, você vai viver uma vida vivendo com experiências passadas. E na realidade a vida está mudando o tempo todo. Não adianta você esperar que outras pessoas mudam para você viver melhor. Você tem que mudar a sua vida. Então tudo começa a partir de você. E a Dianética tem toda uma estrutura, ferramenta para todas as áreas da vida. Não existe um problema que você não pode resolver. Você fala, nossa, mas então Dianética é uma mágica. É quase isso. Porque ela te dá a medida certa do problema que você tem e você vai adquirir um conhecimento específico na área. Tendo um conhecimento específico, você lida melhor com o seu problema. Então você vai estar preparado para viver. E dessa forma não tem como você deixar de ser feliz. Porque você sabe o que fazer na hora certa, no momento certo. Então, pode acontecer coisas erradas? Pode, mas você não vai entrar em desespero e cair na mente reativa, porque você vai assumir o controle inteligente da sua própria vida. Bem, é o seguinte, eu quero recapitular uma coisa aí do início. Me fala quem que tá aí. Fala aí, porque eu quero... de Ribeirão, de... Minas Gerais, né? Belo Horizonte. Belo Horizonte. Marcos, boa noite, obrigado pela sua participação. Modas Grego. Boa noite também pra você. Érica Aparecida. A Érica, obrigado pela participação. O Mário, não poderia estar O Mário Pirata, que ótimo que você tá aí também. Não, do Equador. O do Equador, o Mário. Ô Mário, eu agradeci você bem no início da live. Camila Macedo. Camila Macedo também, que eu já vi. Já vi por aqui. Você viu aqui, olha aqui. Depois você me manda. Manda pra mim. Gente. Mas ó, o que eu quero fazer? Eu quero só agradecer a participação, a interação. Tem gente que tá compartilhando, tá comentando. Qual que é a ideia? É fazer com que esse conteúdo chegue nos ouvidos, chegue aí para muitas pessoas, independente de onde esteja. Tanto que tem gente do Equador, do Belo Horizonte, do Piauí. Tem gente que vê depois a live, até me avisa, desculpa por não ver na hora, não tem problema. O que importa é você saber a informação. O nosso foco, como eu falei, é levar consciência e liberdade para você. É o que a gente quer, levar consciência e liberdade. Para falar uma coisa importante, a gente recomenda a leitura do livro Evolução de uma Ciência. Leitura simples, fácil, mostra como Dianética evoluiu para uma ciência, é informação de fonte, é muito importante você saber bem o que você está olhando na internet sobre Dianética e Scientology. Você sabe que o mundo da internet fala muita coisa de vários assuntos. E aí, se você não está próximo da fonte, a fonte é assim, você abriu o livro e você se pergunta, tem sentido? Não tem sentido? Eu já vi isso na vida? Eu não vi isso na vida? E aí você vê se faz sentido para você ou não faz sentido para você, certo? Então, Dianética não é para você acreditar, nossa, tudo que elas estão falando é verdade. Mas o que eu falei no início da live é, se a sua reação é superior à sua observação, tem algo errado na sua mente, que é o tema da live. E se tiver algo errado na sua mente, é muito fácil você detectar. Como eu falei da observação, você se assusta com muita facilidade com coisas que realmente não tem sentido. Tem gente que se assusta com uma folha, com um barulho, coisas que ela não consegue realmente controlar.
tem alguma coisa errada aí. De repente, você tem uma emoção indesejada e incontrolável diante de uma situação. Pode ser uma sensação que faz você se restringir, faz você ficar introspectivo no seu mundo, ficar mal e não querer falar com pessoas. Mas realmente, se você observar e analisar, quais são as reais consequências disso? Se você precisa de um emprego, por exemplo, ser introvertido é realmente a melhor forma de agir? Então analisa os benefícios e malefícios das suas ações, das suas emoções. Pelo resultado você tem como ver se há algo de errado com a sua mente ou não. Como eu falei, teve gente que já veio aqui, que estava, até não sei quem estava aí na hora, na live, mas enfim, mencionei uma menina que fez uma terapia e ela se deu conta que depois da cirurgia que ela fez, que tomou anestesia hack por causa da cesárea, a circulação dela ficou ruim. Ela nunca tinha percebido isso até fazer terapia. Então foi N problemas na perna, de dor, início de trombose e outras coisas. E tudo isso por causa de uma gravação antiga, que ela nunca tinha se dado conta. Depois disso ela reduziu esse problema. Então tem N formas da pessoa manifestar se tem alguma coisa de errado na mente. E às vezes é o corpo que mostra. Já ouviu falar de gente que está com alguma dor, algum problema, vai no médico, faz o exame, faz outro e não dá nada no exame? Então, muitos de vocês já ouviram falar que isso é uma doença psicossomática. Então é óbvio que isso vem da mente. E tudo isso tem uma solução, entende? Basta você isolar aquela história da mente reativa, que é a mente que faz você reagir, porque você não é a sua mente reativa. E uma vez que você detecta isso, que você não é a sua mente reativa, tem como você ver uma solução. Porque se você já acha que você é, você está no meio desse emaranhado de informações da mente. Então você já nem sabe quem é você. Já fica confuso ou confusa, toma decisões estranhas, tem comportamentos e até a forma de falar, não a forma em si, mas coisas que não condizem com a realidade ou não te causam bons resultados. Então fica aí esperto com essa questão de sensações que assim você não gostaria, de resultados estranhos, sabe? Muito esforço, resultado zero, baseando-se naquilo que você gostaria de ter de resultado. Então é muito simples de você ver se há algo de errado com a sua mente. O ruim é que se você percebe ou não percebe, o problema tá aí. Mas caso você percebe e não faz nada, lembra de uma coisa: se você não tá melhorando, você tá piorando. Se você não está fazendo a manutenção, seja lá do que for, da sua casa, do seu carro, da sua vida, do seu bem-estar, você está piorando. A vida exige movimento, ela exige que você se esforce para sempre sobreviver da melhor forma. E quando você, no jogo da vida, tem dificuldade de sobreviver da melhor forma, você é penalizado. Você fica mais fraco, você fica mais indisposto, ou seja, sua disposição, sua energia reduz. E tudo isso por quê? Porque você não está treinando o melhor que você pode ser. Então a ideia da Dianética é realmente você recuperar seu nível de consciência para recuperar a sua liberdade de poder ou não poder fazer as coisas segundo a sua vontade. Não por causa de uma mente que vem, te faz assim, te obriga e você diz sim senhor, e às vezes você nem percebe que você não é a sua mente ativa. Certo? Então é importante que você realmente conheça, acompanhe as lives, quer questionar, quer perguntar, pode interagir. O meu telefone pessoal é o 11 980 47 0846. Quer trocar ideia comigo, quer que eu te ligue, quer fazer chamada por vídeo, quer perguntar? Tá aí meu telefone, esse é o meu pessoal, mas tem aqui o da Dianética, que é o 11 20 94 42 14. Quer perguntar, quer sugerir um tema de live, quer vir aqui, a gente dá uma orientação com a Diva, comigo, com o Sandro, com quem for. Então a gente está à sua disposição, ok? E assim, live tem toda terça, 20h45, no Dianetic Scientology, no Telegram, Instagram, Facebook, que estão as lives aí. YouTube também, pouco a pouco a gente está postando as coisas. E o nosso site, que é o www.dianeticadobrasil.com.br. Logo, logo tá aí de cara nova. E aí você vai ver mais conteúdo e algumas coisas relacionadas ao nosso site. Então, interage com a gente, tá bom? Fique à vontade. Às vezes eu não te falo hoje, não falo boa noite, tô sem o celular na mão. Mas realmente eu agradeço a participação de vocês, porque é uma forma de movimentar o conhecimento para as pessoas, não importa onde elas estão. Tem gente que tá em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Espírito Santo.
Realmente muito, 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 muito obrigada pela participação de vocês, tá bom? Sexta tem o vídeo de Scientology. O que é Scientology? Bom, tem vários vídeos aí que explicam, que é legal, tá bem organizadinho os vídeos de Scientology, porque você vê o nome. E qualquer pergunta que você pensou, outras pessoas pensaram, estão todas postadas. Esses vídeos vão de 2 a 12 minutos. Alguns menos, alguns mais. Então, tem alguma pergunta, algum questionamento sobre o que é Scientology? É legal que você veja os vídeos que são postados sexta-feira, 13h15, ou seja, 1h15 da tarde. Assim você pode compreender o que tem no universo de Genetic Scientology, diretamente de fonte, não de especulações sem sentido, ou pessoas que não têm experiência, ou que não usam direito e depois começam a falar besteira. Ou tem gente que fala besteira porque acha que conhece genética, a pessoa lê um livro, nossa, já sai falando. Então cuidado, pessoal, porque não é bem assim. Não que todos os anos de experiência conte tanto, mas é muito legal você saber se a pessoa está em um lugar oficial, se ela está certinha, se tem certificado, se ela não faz mistureba. Nós respeitamos todas as religiões, mas a gente toma muito cuidado para quem fica misturando todas as coisas, porque isso pode causar uma confusão mental. Então, não misture uma coisa com a outra. Só porque um dia você ouviu falar de Luciana, nem todas as Lucianas são iguais. Meu nome é Luciana, tem outra Luciana lá, Luciana daqui. A mesma coisa de Genetic Scientology. Fala de Genetic Scientology, é igual não sei o que, igual aquela técnica lá também fala isso, gente. Isola. Tem coisas que, óbvio, que são bem úteis, são semelhantes, legal, tá ajudando, ótimo. Mas procura entender cada coisa no seu lugar. Então tem gente que às vezes mistura tudo e começa a falar sobre o assunto. Então, muito cuidado com isso. Por este motivo, eu sempre faço questão de dizer que o conteúdo do que a gente está falando vem de uma fonte que foi testada, provada. E se você tiver algo que você não gosta na genética, veja diretamente do livro. Nem o meu jeito é necessariamente um padrão ou um modelo de genética. Cada pessoa que fizer uma live vai ter um jeito. Tem gente que é mais calma, tem gente que é mais explosiva, tem gente que é igual a mim, assim vai. Então, o ponto é o conteúdo do que eu tô falando. O único propósito que a gente senta aqui para falar com você é para compartilhar uma informação. É para ajudar na disseminação com o propósito de tirar quem quer sair da armadilha. É isso. A partir do momento que você tem consciência, você tem liberdade. A partir do momento que a sua observação é melhor, a sua reação já não é mais necessária. E você pode sentir, você pode ter emoção certa, na hora certa, certo? Então, tudo que a gente compartilha aqui é informação de fonte. Eu falo um pedacinho só da informação. Quer saber se genética funciona? Quer saber o que é? Nada melhor que ler um livro. Eu não tenho dinheiro para comprar um livro. Vai na biblioteca mais próxima aí na sua cidade, vê se tem. Se não tiver, avisa pra gente. Fala, o número da biblioteca, passa o endereço certinho, porque eu vejo, porque o próprio pessoal da genética muitas vezes doa material para a biblioteca novinho, material fechado. E para muitas foram doadas, de gente do mundo inteiro. Então me fala, porque às vezes eu posso compreender, essa pessoa tem uma condição financeira que no momento não tá legal. Então o que ela pode fazer? Vai na biblioteca, vê se tem, busca no sebo, mas dá um jeito. Tem muita informação, curso gratuito também na internet, mas veja os sites que são oficiais. Tem o Genetics, né? .org, Scientology.org. Então observa, vê o endereço, vê certinho, não caia na conversa de qualquer pessoa que vai para a internet e usa dados ou falas de genética, porque não necessariamente essa pessoa está oficialmente ligada a gente e às vezes ela está fazendo uma mistura tão doida que pode acabar mais te prejudicando do que te ajudando. Então fica muito atento, muito atenta a isso, certo? E lembra, o seu dado estável, a sua base é o material. Luciana, Diva, qualquer outra pessoa tem o seu universo, sua forma de agir. Então, não me pega como uma garota propaganda, a Luciana é igual a genética. Não, eu só tô aqui para compartilhar uma informação com você, porque eu vi que funcionou na minha vida,
funcionou na vida de muita gente, vem funcionando, e tem umas coisas muito, mas muito top, assim, que só você vendo, para você ter, tirar as suas conclusões e ver o quão benéfico é o conteúdo da Dianetic Scientology. Não tem nem como eu ficar te provando, te persuadindo, tentando, não, porque acredito. Nem é meu foco. O foco realmente da gente é levar a consciência e a liberdade para as pessoas através do conhecimento, certo? Então é isso. Eu espero que você tenha desfrutado dessa live e analisa bem. Analisa o que há de errado com sua mente. Você não tem que provar nada para mim, sendo bom ou sendo mal. É você que está com você a todo tempo. Então vê bem, vai ao seu íntimo. Vê se sua vida está realmente conforme os seus ideais. Se não está, tem alguma coisa que você pode fazer, que até vai ser o tema da próxima live. Não importa qual o seu problema, algo pode ser feito a respeito. Então estamos chegando ao fim. Quer dar algum recado final aí? Porque já está estourando. Vou dizer que a mente é a sua melhor arma. E a melhor forma é através do conhecimento. Mas o conhecimento correto. E a Dianética é uma ciência exata. Então, a informação da mente que existe na Dianética é o manual de instrução no qual você necessita. Então, boa noite. Obrigado pela sua participação. Até terça que vem, 20h45. Tchau.